Olá pessoal, bem-vindos ao canal Umbanda Vamos Falar. Eu sou a Leide. E eu sou o Léo Batuque. Quais são as semelhanças que a gente tem com os nossos orixás, né? E as pessoas às vezes levam isso ao pé da letra. Não, mas isso tem nada a ver comigo? Não, isso tem a ver comigo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não deixem de curtir aqui o nosso vlog, compartilhar e se inscrever no canal. Pois é, Leide, a gente vem falando sempre isso na live, né? O tema está sendo bem comum lá na live, sobre essa questão de a pessoa ser filha de um orixá e ela tem aquelas características ali comuns, né? Do seu pai, da sua mãe de cabeça. E muitas pessoas, como você falou, levam ao pé da letra isso, né? Então, vamos dar um exemplo aqui muito comum. Quem é filho de Iansã, qual é a característica do filho de Iansã? Barraqueiro. O cara arruma confusão com todo mundo, né? Gosta de falar alto. Mas assim, até que ponto, né, a gente vai entender por esse lado, em que a pessoa ela é daquele jeito porque ela é filha de determinado orixá? A gente vê isso um pouco diferente, né? A gente vê que isso funciona ao contrário. A gente entende da seguinte maneira: a pessoa ela tem aquela personalidade. E aí o orixá se conecta com aquela personalidade, ou a pessoa, por ter aquela personalidade, se conecta com aquela energia, com aquele orixá. E nem todas as características comuns, né, que a gente ouve falar se assemelham com a gente, né? Nem todo filho de Iansã realmente são barraqueiros, são explosivos, nem sempre, né? Eu conheço filhos de Iansã que são tranquilos, são calmos, porém aquilo assim, não pode pisar no pé, né? Não pode ir contra, que senão realmente são explosivos. Tem essa característica. E Iansã tá ali para fazer esse equilíbrio, né? Vai estar ali sempre para o orixá, na verdade, ele vai estar naquela pessoa atuando em cima daquelas características para manter, para a pessoa não extrapolar muito aquele jeito de ser. Pois é, a gente às vezes até fala sobre qualidades e defeitos. Eu acho que assim, o orixá não coloca defeito em ninguém. O defeito está na pessoa. E aí ela utiliza aquela característica do orixá, né? Aquela energia do orixá de maneira errada. Então o camarada, ainda no exemplo dos filhos de Iansã, né? A pessoa é violenta porque é filha de Iansã. Não. Esse está sendo um defeito da pessoa, quando ela arruma uma briga, arruma uma confusão, sendo que ela pode estar errada. Diferente de alguém atacar essa pessoa e essa pessoa não baixar a cabeça, essa pessoa se impor, essa pessoa não ter medo, essa pessoa bater de frente. Aí sim é o ponto positivo, porque em determinados momentos da nossa vida a gente não pode baixar a cabeça, senão, né, a gente acaba aí ficando acuado em todas as situações. Então, nesse aspecto, é o aspecto positivo daquela característica que o orixá tem ali. O defeito, ele está na má utilização das qualidades. Né? Isso aí, muito bem. A pessoa, porque filho de Xangô é sincero. Sim, eu tenho a minha sinceridade, sou filha de Xangô. Eu sou uma pessoa sincera. Porém, você tem que saber dosar essa sinceridade, senão ela se torna um defeito e não uma qualidade. Né? Você chegar e ofender alguém com a sua sinceridade, isso não é legal, isso é má educação. Então isso se torna um defeito. E o orixá ele vai estar sempre ali, como um pai e uma mãe realmente são, para poder te guiar sempre, para você evoluir com aquelas características que você tem. Algumas mais pesadas, outras mais tranquilas, então tem disso. O Léo, por exemplo, filho de Ogum, porque filho de Ogum tende a beber muito. Né? O Ogum ele vai estar sempre ali para equilibrar. Você vê muitas pessoas realmente entrar pro alcoolismo e tudo mais. Filho de qualquer orixá, mas os filhos de Ogum tendem a beber. Então você tem esse equilíbrio. O Léo ele não é assim. O Léo ele gosta, né? A gente gosta de tomar uma cervejinha e tal, mas é tudo no equilíbrio. Então, deve ter filho de Ogum que não bebe. Que não bebe. Não gosta de beber. Exatamente. A característica do orixá, ele vai se afinizar com você ou não, dependendo daquela dosagem que você tem em você mesmo. Filho de Ogum, né? Eu sou filho de Ogum e uma das características, a teimosia. Entendeu? Aí ele é teimoso porque ele é filho de Ogum. Não, olha só, veja bem, a teimosia ela pode ser muito boa. A questão é como você vai utilizar essa teimosia. Se eu tô sendo teimoso numa coisa que tá dando errado, né, tá prejudicando, eu tô ali insistindo,
Isso é defeito. Isso não é o Ogum que está me dando. Isso é a maneira de eu estar utilizando isso que seria uma qualidade, mas usando de maneira errada. Agora não, peraí. Eu estou tentando fazer o negócio certo, não estou conseguindo. Mas esse é o certo. Sim, eu sou teimoso. A teimosia é para passar num concurso público, né? Persistência, teimosia no sentido de persistência. De persistir, exatamente. Então você tá ali, você tá teimando com aquilo. Não, eu vou conseguir, vamos lá. Eu sou filho de Ogum, é uma luta, vamos lá. E aí a pessoa realmente consegue porque é merecedora daquilo. Então, tem coisas que você vai se assemelhar e outras não. Eu me assemelho a uma boa parte das características, tá bom, gente? Mas sempre lembrando que a gente tem aquele equilíbrio. Que a maioria dos terreiros tem alguns que você só tem um orixá. Né? Mas a maioria dos terreiros de Umbanda, você tem um pai e uma mãe. Pai e mãe. Né? Então você tem esse equilíbrio, esse passeio, né, entre as características tanto de um lado quanto do outro, e fora que você tem o seu juntó também. E lembrando que a gente pode também estar naquele momento precisando de um outro orixá, né? Porque os orixás eles estão ali para nos ajudar a evoluir sempre. Na verdade, assim, a gente pensa da seguinte forma: somos filhos de todos os orixás. Tá? A gente, assim, a Umbanda que a gente aprendeu, a maneira que a gente aprendeu, que a gente sempre coloca que cada caso é um caso, cada um tem a sua vivência, tá? Tô falando da gente aqui. Então a gente tem que nós somos filhos de todos os orixás. Tem aquele que é nossa coroa, tá? Como ela falou também, a gente tem um pai, tem uma mãe, tem um terceiro orixá. Isso vai depender de casa para casa. Mas de uma maneira geral, somos filhos de todos os orixás. A gente precisa de todos os orixás. Em determinados momentos da nossa vida, a gente vai ter um orixá ali que vai estar mais próximo da gente, dando o suporte que a gente precisa. Então, isso é importante você também ter para você, não como características, mas como ganho espiritual e também emocional na sua vida. E sempre colocando que essas características não são uma regra, tá? Porque às vezes você vê um determinado documentário, né, um vídeo falando sobre a característica do filho de Oxum, característica do filho de Xangô. E aí a pessoa comenta lá, não, mas eu não tenho nada a ver com isso aí, porque eu não sou assim. Gente, não é uma regra. Lógico, se nada bate, tem algo errado aí. Tem que ver onde que bate para você poder achar ali onde você tá, né? Qual o orixá ali que realmente Será tá que realmente é o seu pai de cabeça, a sua mãe de cabeça? Porque aí nada bateu, né? Alguma coisinha ali. Estranho. É estranho. É então, estranho. Se é uma tendência, né? É uma tendência. Então não usem isso como uma regra. Tá legal? Eu, por exemplo, sou filho de Ogum e muitas das vezes a lei tem que dar uma sacudida para eu fazer alguma coisa. E não é uma característica de filho de Ogum, que geralmente está ali disposto para tudo, para novidades, para partir para dentro, para lutar. Tem certos momentos que às vezes a lei está ali, olha, vamos embora, vamos fazer. Então não é uma regra. Então é sempre importante a gente estar passando isso e você estar entendendo também essa questão aí. E cuidado para não acharem que algumas coisas são defeitos, né? A pessoa acha que não se assemelha àquilo porque ninguém quer admitir os seus defeitos. Isso é difícil pra caramba. Mas é importante você também ver pro outro lado. Os filhos de Xangô são orgulhosos. O orgulho, ele não é uma coisa muito positiva, né? Você ser muito orgulhoso. Né? Você ter orgulho de você, do seu trabalho, isso é legal. Mas quando isso é excessivo, você é orgulhoso de não admitir alguma coisa, aí isso já passa a ser um pouco de defeito. Eu tenho um pouco disso, né? Admitir às vezes um erro ali, pesa um pouco. Mas é importante você saber que você é assim, para você poder trabalhar aquilo. E poder tratar e ser uma melhor pessoa para você mesmo, para as outras pessoas que te rodeiam. Ser filho de Oxum, normalmente são o quê? Vaidosos. Vaidade é ruim? Não, se for uma vaidade controlada. A pessoa querer estar bonita, estar bem, né? Fazer o cabelo, a mulher fazer a unha, se maquiar, isso é uma vaidade necessária para a pessoa se sentir bem daquela maneira. Né? Passar uma boa aparência, uma boa imagem, o homem tá cabelo cortado, barba feita. Então, tá bem arrumado, cheiroso. Isso é legal. Agora, se isso cresce de uma maneira desenfreada, onde se torna a coisa mais importante da pessoa, aí já pode ser narcisismo. Aí já é um defeito. Então, gente, essas tendências, elas devem ser equilibradas para ser positivas. Se é algo negativo, algo que está prejudicando a pessoa ou quem está à volta dela, aí não é porque é culpa do orixá. É o defeito da pessoa em estar utilizando aquela característica que deveria ser positiva para algo que está sendo negativo. Então isso é mais uma visão,
nossa aqui, mas uma opinião que a gente coloca aqui. Se inscrevam aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações que tem sempre um conteúdo legal, tem sempre ponto, tem sempre vlog. Não esqueça as nossas lives todas as terças e deixem aqui nos comentários se você quer algum tema aí pra gente trazer no próximo vlog. Beijinhos de luz. Vem na fé, 1, 2, 3. Axé.